Aleluia, Jesus. Então nós estamos lendo Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for íspido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Amém? Como eu disse que o tema da mensagem hoje é fazer a diferença. E aí está a diferença. A palavra do Senhor já nos fala que nós somos o sal da terra. E o sal, ele não pode ser íspido, porque senão vai perder o seu sabor. E a gente sabe como que o sal, o sal que a gente usa lá na comida, na salada, como que dá diferença no sabor, muda o paladar. Como é ruim você pegar uma comida sem sal. Ninguém gosta de comer comida sem sal. Então assim também a palavra de Deus está nos orientando, dando um exemplo, Deus, Jesus, ele às vezes falava por parábolas para que ficasse mais fácil a gente compreender. Então, como o sal dá o sabor à comida e muda o paladar, assim ele nos chama também a viver diferente no mundo. Se nós somos a luz, tem que resplandecer nas trevas. E como nós fazemos a diferença? Nós temos que fazer a diferença, irmãos, na nossa convivência familiar. Nós temos que fazer a diferença na nossa vizinhança. Nós temos que fazer a diferença no trabalho. Em todo lugar aonde a gente for, nós temos que fazer a diferença. Eu vou dar exemplo aqui no trabalho, por exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, mas nós não temos que ser impertinentes, fanáticos. Não é ser fanático nem impertinente. Porque quando nós estamos cheios da presença de Deus, o Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo cria oportunidades para que a gente brilhe ali, possa manifestar o poder dele. Se estamos se está no meio do trabalho, se está no trabalho ali, convivendo com outros que não têm o entendimento, não têm o conhecimento, temos que ser luz ali. E temos que fazer a diferença como? Não tem como dizer que não tem, porque tem. Em toda empresa, em todo lugar, até dentro da igreja, tem aqueles mais fracos que se deixam ser usados pelo inimigo, que invejam o outro, que procura trazer confusão, contendas, fofocas. É aí que a gente tem que começar a ser diferente. Quando surgirem essas coisas, nós não temos que fazer parte delas. Nós temos que deixar Deus nos usar naquela hora para orientar, orar por aquele que está fazendo a fofoca, para que seja liberto daquele espírito. Nós não vamos brigar, nós não podemos brigar, nós não podemos discutir. Se há uma situação também a qual nos tira a paciência, nos traz a ira, porque cristão pode até irar, mas não pode deixar a ira se pôr. Quando o sol se pôr, seu coração já tem que estar limpo, porque senão vai virar ódio, vai sujar o coração, vai trazer mágoa, e isso nos afasta de Deus. E se nós somos a luz, não podemos deixar essas coisas também ao nosso coração. Se Deus nos chamou para ser diferente, para fazer a diferença, então temos que ser diferente. Vamos perdoar se alguém nos ofendeu, vamos amar. Até Jesus ensina que devemos amar nossos inimigos.
é a fazer a diferença. Porque no mundo, amar só aqueles que nos fazem bem é fácil, mas amar aqueles que nos fazem mal, só mesmo por Deus. E nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus em nós. Então Deus nos capacita a amar o inimigo. É onde que nós temos que estar cheios, porque se a gente estiver cheios de Deus, e como nós vamos fazer para ser cheios de Deus? Fazer o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, ouvindo a palavra, estudando a palavra não só dentro da igreja, orando, buscando o Senhor nas madrugadas, quando tiver um tempo durante o dia. Nós vamos ver aqui o exemplo de 3 homens que fizeram a diferença. Esses 3 homens fizeram a diferença não se prostrando diante de uma ordem do rei, cuja o rei tinha levantado ali um ídolo, uma estátua de ouro, e ordenado aquele povo que prostrasse diante daquela imagem. Vamos ler lá? Palavra de Deus. Marquei aqui para andar mais rápido. Daniel, né? Aí Daniel. Peraí que eu não acabei, eu marquei aqui. Vamos lá para Daniel. Mateus não, está no Antigo Testamento. Daniel, está no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 3. Nós vamos começar a partir do versículo 1 aqui, para a gente entender a palavra. Esses 3 homens não se curvaram. Enquanto o povo todo estava ali se reunindo. Foi o povo todo, foi reis, prefeito, os políticos todos estavam ali. E onde os nossos políticos também têm que fazer a diferença. Tem que agir como fizeram esses homens, mas esses homens fizeram a diferença porque eram homens que estavam cheios de Deus, cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus, e não temeram. Não temeram não prostrar diante daquela estátua. Não temeram desobedecer a ordem do rei. Por que eles não temeram? Porque sabiam que aquela ordem era contrária à vontade de Deus. Porque sabemos que o único que nós devemos adorar e prostrar diante dele é o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial. Amém? Vamos ler lá então? Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos e os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o
rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Amém? Vamos dar uma paradinha aqui, depois pode deixar aberto aí, que nós ainda vamos ter um pouquinho à frente, que tem muita coisa aqui, mas para resumir a mensagem. Então aqui nós vimos que houve uma ordem do rei, e estavam todos reunidos ali, todos daquela província, governadores, prefeitos. Porém, nós vamos ver aqui que Sadraque e Mesaque, nós vamos ler agora, que desacatou a ordem daquele rei. É por isso que eu falo, irmãos, nós temos que ser submissos às autoridades, porque o rei ali é uma autoridade, sim. Temos que ser submissos no Senhor. Qualquer autoridade, nós temos que ter a submissão e o respeito, porque é mandamento bíblico também. Mas tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E aquilo que sai fora da vontade do nosso Deus, nós não temos que temer a não se submeter a essa ordem. Porque a ordem do rei ali era para que todos prostrassem. Mas ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles serviam a Deus, eles conheciam a Deus. E não podiam se prostrar diante daquela imagem. E da mesma forma, nós hoje, nós somos submissos, temos que ser submissos às autoridades. Mas quando qualquer coisa fugir da vontade de Deus, nós temos que afastar e fazer a diferença. Os políticos, aquilo que está de errado, eles estão ali dentro da política, gente. Quantos cristãos estão ali, confessam Jesus como seu Salvador? E por que tanta corrupção? Porque não fizeram a diferença. Foram chamados para fazer a diferença e não fizeram a diferença. Deixaram ser levados pelas coisas erradas. Muitos se calaram por medo de perder o cargo, medo de sofrer a condenação, ser condenado, ser julgados, ser perseguidos. Mas esses 3 homens fizeram a diferença e não temeram. Vamos continuar lendo? Vamos ler aqui agora, no versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Amém? Aí chegaram, viram que aqueles 3 homens não estavam se prostrando diante da ordem do rei, nem diante daquela imagem. E ali foram aqueles homens comunicar ao rei. Eles não temeram. Agora nós vamos ver aqui também. E é assim também que deveria os políticos do nosso país, deve ser também o nosso presidente. Eu creio que ele não está se prostrando e nem deve se prostrar. A perseguição, sim. Olha o que vai acontecer com esses 3. Mas aqui nós vamos ver o poder sobrenatural de Deus. Porque quando nós nos prostramos diante de Deus e fazemos a vontade dEle, Deus manifesta a glória, manifesta o poder dEle, como fez com aqueles 3 homens. E não precisamos ter medo de ser perseguido por falar a verdade, ter medo de confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador e ser condenado, ser julgado, ser criticado, porque o nosso Deus ele é fiel e justo e nos livra de todo o mal. Vamos ler lá agora, vamos ver no versículo 22. Perdão, no 18. Vamos ler aqui. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha a firmeza, a postura diante do Deus Todo-Poderoso que teve aqueles 3 homens. Chegaram diante do rei. Não vamos nos prostrar diante desta estátua, porque nós servimos ao nosso Deus.
fez a diferença, irmãos. E hoje nós temos que fazer a diferença também. Não temos que nos prostrar diante de coisas erradas. Não temos que ter medo de falar a verdade. Seja quem for, nós temos que falar a verdade. Temos sim que ter respeito, sim. Respeitar as pessoas. Mas não podemos negar o nosso Deus. Não podemos deixar de falar a verdade por medo de ser julgado, de ser criticado, de perder cargo, de ser perseguido. Porque assim, aqueles que estão nas trevas, mesmo que no momento não recebam bem as nossas atitudes, as nossas palavras, diante daquilo que nós estamos falando, da palavra de Deus, não da nossa carne, mas no Espírito, eles vão acabar pensando aquela palavra vai produzir algo naquela pessoa e vai produzir a mudança nela. Aí a diferença, a luz vai brilhar também nas trevas. E é onde que se os nossos governantes, que conhecem aqueles que estão ali dentro do Congresso, que conhecem a palavra de Deus, tivessem tido a mesma postura que esses homens, não vou dizer que não tem alguém lá que não tenha tido a postura, mas a maioria, porque tem muita gente ali dentro, que já era para ter feito a diferença no nosso país, era para o nosso país estar debaixo da bênção. Vamos ler lá agora, vamos passar lá para o 22, vamos adiantar aqui porque o tempo está passando e nós temos a ceia ainda para servir, então vamos ler lá no 22. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os satrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinham queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esses homens fizeram a diferença, e Deus entrou junto com eles naquela fornalha ardente, porque não temeram. E olha que maravilha, irmãos. E naquele momento todo aquele povo que estava ali contemplou a grandeza do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o nosso Deus também, esse Deus não mudou. O mesmo Deus que operou na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego está operando hoje em nossas vidas, irmãos. É por isso que Ele nos chamou para ser a luz, para ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal para dar o sabor e a luz para iluminar os que estão nas trevas. E olha que aqueles homens se prostraram não mais diante daquela estátua, mas diante de um Deus vivo, de um Deus poderoso, que quando foi aqueles 3 homens jogados ali dentro daquela fornalha que queimava tanto, que aqueles soldados
que foram lançá-los ali se queimaram. E olha que maravilha! E o rei se espanta, que olha, os 3 homens que foram jogados amarrados, atados, estavam soltos, andando no meio do público. Olha que poder de Deus, que glória! E nós queremos estar assim, cheios do poder de Deus, fazer essa diferença nesse mundo hoje, nesse mundo de tanto conflito, de tanta perdição, de tanta maldades. Nós não temos que juntar aos malvados, nós não temos que juntar aos invejosos, aos corruptos, aos enganadores, aos mentirosos. Nós temos que fazer a diferença, trazer o sabor da liberdade, o sabor de uma vida de paz, um sabor de uma vida diferente, e iluminar os que estão aí nas trevas, para que possam também, como aquele rei, se prostrar diante do Deus que pregamos, do Deus que servimos, do Deus que adoramos. Amém? Então vamos ficar de pé agora, vamos falar com o nosso Deus, porque daqui a pouco vamos estar ministrando a Santa Ceia. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Aleluias. Nós te adoramos, Senhor. Estamos aqui nessa manhã, meu Deus, participando, meu Deus, também desse banquete, desse maná espiritual que falaste conosco nesta manhã. Bendizemos o teu nome, Senhor. Nós te adoramos. Oh, Senhor, o Senhor é lindo. Sabemos que o Senhor não mudou. Assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor é conosco nos dias de hoje. E nós queremos fazer essa diferença, meu Deus, em todo lugar. Aleluia, Jesus. Fala com o Senhor, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. Fala com esse Deus lindo que está aqui te ouvindo. Que assim como ele entrou ali naquela fornalha de fogo, naquele fogo ardendo ali, nem o cabelo, nem o fio de cabelo daqueles homens se queimou, nem cheiro de fumaça. E o Senhor, aquele 4º homem, era o próprio Deus ali cuidando. Assim também Ele cuida de você, Ele cuida de nós nos dias de hoje. Por isso não precisamos temer, nós temos que ser diferente. É o que Ele nos chama a fazer a diferença e iluminar aqueles que estão nas trevas. Aleluia, Senhor. Senhor, toma nossas vidas nas tuas mãos. E como eram os primeiros cristãos, Senhor, nós também queremos ser hoje. Como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, verdadeiros, sinceros, homens de postura, firmados na palavra, na presença do Senhor, cheios de Ti, Senhor. Nós também queremos ser cheios, queremos, Senhor, mais e mais de Ti. Vem, Espírito Santo, vem nessa manhã, derrama, Senhor, a Tua Shekinah. Oh, aviva a Tua obra, Senhor, aviva nossas vidas. Queremos mais de Ti, queremos mais do Teu amor, queremos o Espírito Santo em nós, Senhor. Queremos ser cheios, transbordantes. Oh, aleluia. Fala conosco mesmo, Senhor, essa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã, e ensina-nos a ser somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Aqui nós oramos, meu Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas.